Oi, bom dia. Vamos continuar o nosso trabalho sobre a literatura de cordel. Então, nós vamos hoje falar sobre a linguagem do cordel. A prof está lá na página 54. Não deixem de fazer as correções, porque a prof mandou também o gabarito da 53, entender o texto, que vai até a 54, na número 7, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do estudar a língua 1. Você já conhece muitos poemas e sabe que eles são organizados em versos e estrofes, não é? Então, isso nós comentamos também ontem durante a nossa aula. Os cordéis também são escritos assim. Então, relembrando, cada linha do poema é um verso. Então, quando eu reúno vários versos, eu tenho ali uma estrofe, como eu tenho aqui embaixo, ó. Cada linha aqui, ó, é um versinho, então eu tenho 6 versos. E o conjunto desses 6 versos aqui nós chamamos de estrofe. Então, nós temos uma estrofe. Todo texto de cordel é rico em sonoridade, porque há muitos versos que rimam e às vezes também há sons repetidos no interior de alguns versos. Então, quando a gente faz essa leitura, nos chama a atenção o quê? A rima entre as palavras ou alguma letrinha ali que eles repetem várias vezes, que ajuda na sonoridade ali do poema de cordel. Observe, por exemplo, essa estrofe do cordel no tempo que os bichos falavam. Então, nós temos aqui, ó. O tatu e o timbu eram amigos demais. Tatu comia batata e o timbu, mais voraz, comia pintinhos novos. O cachorro corria atrás. Então, vocês perceberam aqui que tem algumas letrinhas que eles destacaram? Porque muitas vezes eles colocaram ali o uso da letra T. Então, é uma sonoridade. Ó, tatu, timbu, depois aqui, tatu, batata, timbu, pintinho, atrás. Então, o T aparece muito ali, tá? Nós vamos agora lá na página 55. Nessa estrofe, essa que nós acabamos de ler, a sonoridade é obtida assim. O som de T aparece 10 vezes. Há 3 versos que rimam por meio das palavras demais, voraz e atrás. Ó, demais, voraz, atrás. Então, elas rimam. O verbo comia é repetido 2 vezes e rima com corria. Ó. Comia, corria, ok? No cordel também, turma, o que é bem interessante é que eles usam uma linguagem que nós chamamos de linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial é aquela linguagem informal, é aquela linguagem que não segue regras da gramática. É a linguagem do dia a dia, às vezes usam gírias, enfim. Veja um exemplo no cordel lido na aula. Gambá e o Papa Mel foram à festa um certo dia. Gambá não arranjou nada e, cheio de ironia, destampou o seu perfume, correu toda a bicharia. O cordelista, deixa a prof baixar aqui um pouquinho. Os cordelistas usam a linguagem popular em suas composições. No cordel, de modo geral, a grafia de certas palavras é, muitas vezes, diferente daquelas que nós encontramos no dicionário ou nos textos escolares. Isso ocorre porque o cordelista geralmente as escreve tal como são faladas. Então, da maneira que eles falam, eles colocam lá na sua literatura, no seu poema. Lembre-se de que esse tipo de texto nasceu para ser escutado como a música. Então, lá no início, quando surgiu, né, essa literatura, esse poema de cordel, eles cantavam, era um poema cantado. Então, depois que ele foi passado para o papel, para a folha, ser escrito, né, graficamente, então algumas palavras eles escrevem do jeito que eles falam. No texto que estamos estudando, por exemplo, o autor escreveu bocado, ou em vez, né, da grafia bocado. Então, o certo é bocado. Aqui está escrito bocado. Em cada questão a seguir, assinada a alternativa correta. Então, aqui, ó.
Então, vamos lembrar lá do nosso texto de ontem. As características do cordel daquele texto. Letra A. Rimas em todos os versos? Será que em todos os versos eu vou encontrar rimas? Letra B. Rimas em algumas estrofes? Letra C. Rimas no segundo, quarto e sexto versos de todas as estrofes? Ou letra D. Rimas no primeiro e no último verso? Então, como será que o autor fez essa sequência, essas características ali que são encontradas neste texto, tá? Neste cordel, no tempo que os bichos falavam. Então, vocês vão ter que analisar item por item ali para saber quais são essas características, tá bom? Na número 2, assim, ó. Assinale a alternativa em que a grafia, a escrita da palavra das palavras, né? Está correta. Então, eu tenho ali, na letra A, bem-te-vi, que é como aparece lá no texto, peneirado e bocado. Então, as três tem que estar correta, tá, pessoal? Letra B, bem-te-vi, peneirado e bocado. Letra C, bem-te-vi, peneirado e bocado. Ó, tem diferença, aqui tem o I e aqui não tem o I, tá bom? E no último, bem-te-vi, tudo junto de novo, peneirado e bocado. Então, assinala aí a única alternativa que a escrita, a grafia de todas as palavras estão corretas, tá bom? Nós vamos lá na 56 agora. Nos cordéis, as rimas, elas contribuem para o quê, ó? A sonoridade do texto, facilitando a recitação. Quando eu falo recitação, é quando eu leio, quando eu recito um poema, quando eu faço a leitura do poema. Então, a sonoridade do texto facilita a recitação. B, a escrita do texto enfeitando suas páginas, né? Então, ali ó, no cordel, as rimas contribuem para quê? Só para enfeitar as páginas? Será que é isso? Ou na letra C ali também, ó. As rimas contribuem para a complicação do texto, dificultando a leitura. E letra D, a falta de correção do texto. Tá certo? Então pensa, para que servem essas rimas? Na 4, a linguagem dos cordéis é informal, lembra? Coloquial e fácil de ser compreendida porque os textos em que ela aparece, letra A, tem como finalidade alfabetizar as crianças, ensinar as crianças a ler e escrever. B, são destinados às crianças, então é uma literatura que foi feita para criança. Letra C, apresentam versos e estrofes. Ou letra D, pertence à cultura popular. Então vamos lá. Tá fácil, né, turma? 5. Leia esta estrofe do cordel no tempo que os bichos falavam. O morcego era vampiro e só de noite saía para sangrar o cavalo com a sua covardia. Sugava o sangue e voava, e na mata se escondia. Responda, letra A. Que palavras rimam nessa estrofe? Então, nós temos uma estrofe, ó, vários versos aqui, nós temos uma estrofe. Então, quais as palavras que rimam aí com as palavras que rimam nessa estrofe, tá? Vai rimar ali, né, nesse trechinho aí que a prof acabou de ler. Na letra B, agora que tem que prestar atenção. 2 sons se repetem. Então, tem 2 letrinhas que são repetidas várias vezes. Então, você precisa encontrar quais são essas letrinhas, tá? Só que assim, turma, eu vou dar uma dica, tá? Uma delas é o S. Ó, morcego, só, saía, sangrar, sua, sugava, sangue, escondia. Mas, prof, morcego escreve com C e não com S. Só que aqui a gente está falando de sonoridade. Então, ali, o morcego, ele vai entrar na sonoridade da letra S. Então, uma eu já falei qual é, mas vocês vão ter que descobrir a outra, tá? São 2 letrinhas ali que aparecem para dar sonoridade repetidas, ok? E aqui, ó, na C, pinte na estrofe as letras que têm esses sons. Use cores diferentes para distingui-las. Bom, 2 cores então. A primeira, por exemplo, vou pegar o verde.
Então, como a prof já disse que a primeira sonoridade é a do S, então aonde aparecer ali o S ou palavra que tem a mesma sonoridade, você vai lá e pinta só a letrinha. Por exemplo, aqui, ó, morcego. É o C que tem a sonoridade do S. Então, você vai pintar aqui o C. Aí, aqui embaixo, ó, só. Vem aqui, pinta só a letrinha S. Saía, aqui também, só a letrinha S. E a outra que vocês vão ter que descobrir qual que é, né? Daí, você vai pintar com a outra cor, tá? Então, a prof vai deixar a 55 e a 56. E nós vamos lá adiante, na tarefinha da página 59. Isso aqui, ó. São duas atividades que a prof vai deixar. Então, marca a número 1 e a número 2. Na número 1, assim, ó, no cordel, no tempo que os bichos falavam, aquele que a prof fez a leitura, alguns animais não eram amigos. Letra A. Como eles resolveram esse problema? Então, vocês vão responder aonde? Lá no caderno. Letra B. Qual é a estrofe que indica isso? E letra C. O que os bichos fizeram para comemorar sua amizade? Então, lá no caderno, coloca o cabeçalho bem caprichadinho, tarefa de língua portuguesa, página 59, e pode colocar apenas as respostas lá. Mas, coloque a página, coloque o número 1, depois A e coloca a resposta. Pula a linha B, coloca a resposta. Pula a linha C, responde, tá certo? Para ficar bem organizadinho, tá bom? E na 2, o que vocês vão ter que fazer? Ó, tem que prestar bastante atenção agora. Vocês vão reescrever essas frases aqui também lá no caderno. Então, coloca 2A e só reescreve. Só que na hora que você for reescrever, vocês vão substituir essas palavras que estão em destaque por outras que têm o mesmo sentido e que apareceram lá na leitura de cordel que nós fizemos. Se vocês voltarem lá no texto, vocês vão perceber que tem o significado das palavras sempre lá no cantinho, certo? Deixa a prof voltar aqui, fica mais fácil. Página 50. Ó, no finalzinho de cada página, a gente encontra sempre o significado aqui das palavras que aparecem no texto, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar uma dessas palavras aqui, ó. Leia o significado de cada uma delas, porque daí, lá na página da tarefa, vocês vão ter que substituir por uma palavra. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Na letra A tá assim: a procissão seguia pela rua principal da cidade. Então, você vai ver uma palavra que tem lá, que mais combina com procissão, né? Que são palavras assim que têm o mesmo sentido e vão colocar lá no caderno. No caso, a primeira combina com a palavra cortejo que aparece lá. Então, vai ficar assim: não dá para colocar a cortejo. Então, vocês vão ter que trocar aqui o A pelo O. A gente chama artigo, né? Esse aqui. Então, você vai colocar lá: o cortejo seguia pela rua principal da cidade. Então, se precisar fazer alguns ajustes, como esse aqui primeiro que nós trocamos o A pelo O, pode fazer também, tá certo? E sempre substituindo aqui por palavras que têm o mesmo sentido, ok? Então, para hoje seria isso. Um ótimo final de semana para vocês. Descansem bastante, se cuidem, curtam bastante a família e capricho nas atividades. Semana que vem tem mais. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem, tá?